a gente vai poder, ao longo do episódio de hoje, perceber que existem algumas burocracias que fazem parte do crédito rural, mas que são todas elas, para quem gosta, né, como eu tomei gosto, são todas muito fáceis de serem solucionadas. Então, a gente precisa realmente ter, e convido aos ouvintes também a pegar o papel e caneta, porque a gente vai tentar passar aqui um passo a passo de acesso ao crédito rural. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece nos bastidores aqui da Copeng. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng. Para você que está ouvindo e assistindo aqui no YouTube e também aí no Spotify, é um prazer enorme estar com você aqui mais uma vez. Vocês ficam com saudade, não fica? Pode falar para mim, ó, pode soprar. Escutei. Fica com saudade, não fica, de vir aqui participar conosco do nosso podcast. E aí, já foi lá no Instagram? Tá seguindo a página no Instagram do Cicobi Copeng? Lá no LinkedIn, gente, tem tudo quanto há de informações e as participações em eventos que a Copeng sempre participa, está sempre ativa ali com os nossos cooperados. E é claro que eu vou deixar sempre um grande abraço do nosso presidente, Capitão Rosa, o nosso vice-presidente Petrônio, para você, nosso cooperado. Um grande abraço a todos os nossos cooperados, todos os nossos parceiros, colaboradores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Copeng. E olha, eu tô sozinha aqui hoje, meus parceiros foram todos empenhados em missões e deixaram aqui só eu e você, mais um convidado ilustríssimo para participar, para a gente bater um papo aqui no nosso podcast. Então, eu tô sem meus amigos, mas eu vou deixar um grande abraço a vocês, meus amigos, o Everton, o Rodrigo, o Jamerson. E, espero vocês, tá? No próximo episódio. Eu vou começar, gente, aqui, diferente aqui, Dá licença, tá? Olha isso aqui. Tô bonita, Brasil? Tô linda, né? Olha aqui, Hoje vai ser diferente. O que é isso aqui? Qual é o assunto de hoje? Sopra aí. É isso mesmo. Vamos falar sobre o agro. Gente, quase 3 anos. 3 anos, né, Brasil, de podcast? 3 anos. E olha, o assunto do agro. Agro está presente, gente, em todo território, todo lugar. A gente veio falar do agro. E hoje nós trouxemos aqui o nosso ilustríssimo Ricardo Abrantes, vai falar sobre esse assunto para a gente. Você está curioso? Então já aproveita e compartilha com o máximo de pessoas possíveis esse conteúdo, esse vídeo aqui, o Spotify, manda o link. E Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Pega na minha mão aqui, não me deixa sozinha não. Como é que você está? Tudo ótimo, Gabi. Obrigado pela recepção, pela a notícia, né, que é uma novidade. Acho que a gente poder compartilhar esse momento da Copeng. Sim. Um momento de expansão, né? Opa, de crescimento mesmo, né? Tem aí, né, com resultados positivos e crescimento, né, avançado, e já preparando 2026, né, que vai ser de muito sucesso também. Claro. Então, o agronegócio, como tudo no Brasil, faz parte desse processo, não podia ficar de fora. Exatamente. Então, esse foi o convite, né, para mim, né, que há pouco tempo estou na cooperativa, e é o convite que a gente veio transmitir aqui para os nossos ouvintes. Isso mesmo. É um assunto, o agro, como você bem colocou, está presente, né, e ele é gigantesco, né? Nós temos uma dependência enorme aí do agro e a gente precisa falar disso. Inclusive, antes da gente começar, Ricardo, me fala de você. Quem é Ricardo Abrantes, né? Você faz parte da Copeng, tem pouco tempo, mas parece uma eternidade já, né? Com certeza. Apresente-se e fique à vontade, meu amigo. Então, Gabi, eu sou, né, Ricardo, eu tenho uma história corrida, nasci em Vitória, cresci em Valadares, moro há 25 anos em Belo Horizonte e tive um estágio aí no interior nos últimos 6 anos. Eu fiz um estágio aí, fiquei um período no interior, mas estou de volta. Desde dezembro de 2024, voltei para Belo Horizonte e nos últimos 6 anos também foi a coincidência aí do agro. Sou advogado de formação. É mesmo? Que legal. Depois acabei, né, optando pelo agro e fiz o curso de técnico agrícola. Que incrível. E onde eu conheci o crédito rural. Então, assim,
A gente vai poder, ao longo do episódio de hoje, perceber que existem algumas burocracias que fazem parte do crédito rural, mas que são todas elas, para quem gosta, né, como eu tomei gosto, são todas muito fáceis de serem solucionadas. Então, a gente precisa realmente ter, e convido aos ouvintes também a pegar o papel e caneta, porque a gente vai tentar passar aqui um passo a passo de acesso ao crédito rural. Então, é isso aí, muito conteúdo. E se você está comigo até agora, permaneça até o final, porque tem uma pergunta-chave para você. Tô brincando. Vai ter sim. Bom, e você citou, Ricardo, esse momento de expansão, né, na cooperativa. 2026 já está na porta aí. Tem muita coisa grande acontecendo, muita novidade. E como cooperada, é uma novidade para mim até essa janela do agro dentro da nossa cooperativa. Mas me explica um pouquinho, só para a gente poder conseguir contextualizar como que começou essa conversa do agro, a cooperativa? É uma cooperativa que sempre foi tão segmentada ali para a segurança pública, né? Nós temos a Secretaria de Educação e agora essa conversa do agro. Explica um pouquinho dessa junção, dessa conversa, dessa nova janela dentro da cooperativa. Então, eu estou há 3 meses na cooperativa, acredito, né? Com certeza essa conversa começou antes de mim. Sim. E eu acho que é uma consequência natural. A partir do momento que a cooperativa se tornou livre de admissão, onde, além dos militares que estão, né, é a base da cooperativa, de onde a cooperativa surgiu, a gente tem hoje um momento de expansão. Então, já passaram por aqui o pessoal do PJ, e que é uma linha, né, de expansão, e o agronegócio, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, hoje, o agro representa muito para o Brasil, para Minas Gerais, em termos financeiros. A necessidade de financiamento, né, do agronegócio é grande, e a gente quer ser, né, mais um parceiro aí, parceiro forte, com novidades. A gente vai, né, ouvir aqui e poder discutir sobre isso, que a gente tem coisas para poder oferecer além do que já tem no mercado. É interessante você falar isso, porque é até bom trazer à luz os nossos cooperados, daqueles que estão ouvindo e assistindo e ainda não são cooperados, e a importância de saber, né? Porque a cooperativa, ela tem já mais de 25 anos e ela é segmentada, começou, né, segmentada ali para os servidores da segurança pública. Então, nós temos aqui Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Forças Armadas, né? E a Secretaria de Educação, né, que são os professores e afins. E aí nós começamos lá, a gente até trouxe aqui a notícia do livre admissão, né? O que seria o livre admissão? Todos os residentes de Belo Horizonte podem se filiar à cooperativa, mesmo que não seja um servidor da segurança pública, mesmo que não seja um professor, mesmo que seja um bombeiro, enfim. Pode se filiar à cooperativa, legal. E aí nós viemos com a conversa do pessoa jurídica. Assim como eu sou pessoa jurídica, sou cooperada, né? Eu tenho a minha empresa e a minha empresa é cooperada Copeng, mesmo que não seja do segmento, né? E agora a gente vai falar do agro, né? Dessa janela que se abriu aí e é um mercado gigantesco, né, Ricardo? Então, assim, e agora eu fico muito feliz de saber que agora nós temos o agro inserido dentro da nossa cooperativa como cooperados, esse segmento. E a gente precisa falar muito sobre isso, né? Então, por isso que é importante as pessoas ficarem conosco aqui para poder entender um pouquinho, né? Então, hoje, o agro está inserido na Copeng, está inserido na cooperativa de pouco tempo, mas agora, em 2026, a gente vai alavancar ainda mais, vai ser um período de expansão e a gente vai precisar falar muito sobre isso. Nós estamos aqui inseridos Minas Gerais e interior. E como que já está esse movimento, assim? Já começou? Tá no inicinho ainda? Tá trazendo ainda a luz do marketing, espalhando a notícia? Como que está esse meio, essa pegada, assim? A gente já está operante, né? A gente teve um primeiro momento aí, depois da minha chegada, que a gente teve alguns requisitos que a gente precisa de autorização do Banco Central e tal, mas hoje a gente já tem essas autorizações. Além disso, a gente já no próprio grupo de cooperados, né, existem os aposentados, existem o pessoal, né, da reserva, que acaba que já tem uma segunda atividade, né? Já pode ter a atividade como produtor rural. Então, a gente também já tem cooperados que são produtores rurais
E a gente já, inclusive, fez liberação de operações recentemente. Então, a gente já tem... Legal. Não já só está operando, já. A gente brinca que, assim, a gente não fica esperando, né, só o marketing, só os cooperados chegar. A gente tem que ir atrás. Exatamente. Então, a gente é pé na estrada e a gente já foi, já conseguimos, já identificamos e já conseguimos, inclusive, liberar operações no mês... esse mês, a liberação foi esse mês, em dezembro já. Então, assim, a gente já está com tudo pronto e vamos seguir com esse plano, né? Então, a questão da livre admissão foi um impulso e vai seguir como um carro-chefe também. Não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais inteira. A gente tem atuações, à frente de atuação em outras cidades. E aí a gente pode também ter e vai ter, né? Tem coisa nova, notícias para os próximos episódios aí, mas a gente vai ter novidades aí em relação a isso também. Que legal. E só para eu entender, então, nós temos já operações acontecendo, principalmente de cooperados que tinham como outra atividade ali o agro, que eles exerciam ali uma outra atividade e já podem operar dentro da cooperativa. E aqueles que tem como única atividade o agro, podem se filiar à cooperativa também. Perfeito, é exatamente isso. Né? Quem já é cooperado e ainda não estava sendo atendido pela cooperativa no agro, né? Plano Safra, que a gente vai falar um pouquinho, né? Das linhas, Sim. que tem alguns benefícios. A Copeng hoje tem acesso e tem possibilidade de operar com todas as linhas do crédito rural. Perfeito. Para cooperados... e para novos, quem ainda não é cooperado, o processo de admissão é muito simples mesmo para poder se tornar um cooperado. Perfeito. E você citou o Plano Safra, né? Quando a gente fala de agro, a gente vem do Plano Safra, enfim. Como funciona, o que é o Plano Safra e a importância dele assim, para o planejamento assim, do produtor rural? Então, vamos lá. O Plano Safra, ele é uma política pública, né? Uma política que foi criada em 2003 e vem sendo renovada ano a ano. Ela nada mais é do que uma política de incentivo ao produtor rural. Ah, sim. O governo precisa fazer esse incentivo para que o produtor rural produza alimento, produza commodity, produza, né, o que é produzido no campo. Sim. Milho, soja, trigo, arroz, feijão, hortifruti, hortaliças, tudo que está na nossa mesa. Além do que está na nossa mesa, o que a gente veste, o algodão. Sim, então, assim, claro, tudo, se a gente for pensar exatamente. bem, sim, praticamente todas as coisas que a gente tem contato no dia a dia dependem do agronegócio. Então, isso é uma indústria, vamos tratar assim, que envolve o financiamento. Para poder produzir, a gente precisa de ter capital para poder financiar essa... Então, o governo ele fez a criação lá em 2003 e vem renovando, evoluindo, principalmente em relação à fonte de recurso. De 2003 até 2025, 2026, que a gente já está aí na virada do ano, isso foi evoluindo. Sim. Então, existia lá atrás a história de recurso a fundo perdido, né? Que era um recurso que era entregue para o produtor e que não tinha que prestar conta e acabava ficando por isso mesmo e não tinha nenhuma consequência para o produtor. Sim, sim. Hoje em dia isso evoluiu bastante e já não é mais assim, né? Então, por isso que a gente fala que é um pouco mais burocrático, porque hoje o financiamento é feito com qual o dinheiro? Quem que coloca dinheiro no Plano Safra para poder rodar? São os próprios correntistas, somos nós mesmos. Então, as instituições financeiras são obrigadas a destinar até 31% dos depósitos à vista para o financiamento do agro. Perfeito. E aí, onde que o governo coloca dinheiro? Na equalização de juros. O juros oferecido para o produtor rural produzir, ele é subsidiado. Assim como existem em outros países, né? Sempre, de vez em quando, a gente ouve uma discussão ali de guerra, de subsídio, que lá na Argentina tem subsídio ao leite, aqui não tem. Às vezes lá nos Estados Unidos tem subsídio à carne, então a gente não consegue exportar carne porque fica caro, porque lá o governo financia de alguma forma. Então, assim, mas é uma rotina e é uma política pública que precisa ser mantida e, ao longo dos anos, ela vem sofrendo transformações. Então, o Plano Safra é isso, é uma política que vai beneficiar desde o pequeno produtor, que faz a sua agricultura para subsistência, Sim. e até o grande produtor, uma agroindústria. Então, tem um plano muito extenso e, normalmente, ele é de julho
O ano, né, não é igual ao ano civil. O plano safra coincide com a safra. Entendi. Então, a safra inicia no verão. Então, o plano safra ele é sempre de julho a junho. Então, nós estamos no meio do plano safra 25, 26. Entendi. Então, os recursos são sempre liberados em julho. E aí, trimestralmente, atualmente é trimestral, vão sendo feitos aportes de recursos pelo governo. Então, algumas linhas que a gente vai passar por elas aqui, tem mais recursos, outras menos, mas sempre de 3 em 3 meses é feito um balanço para ver se foi utilizado, se não foi, qual linha precisa de mais recursos e é feita essa redistribuição. Perfeito. Então, o plano safra é a base de tudo, vamos dizer assim. E que bom, né, que existe um plano tal como esse, exatamente para fomentar ainda mais o segmento, né, o negócio. Sim. E você falou sobre essa questão de tamanhos, né, pequeno, grande, médio, grande porte. E em questão de enquadramento nas questões dos produtos rurais, da linha de crédito, como que é possível identificar se aquele produtor, se aquele, no caso, né, o produtor rural, é pequeno, médio, grande, porte, como funciona assim? Bom, vamos lá. Antes do enquadramento do produtor, quem é produtor rural e quem não é, que é uma dúvida também. Vou dar um exemplo aqui. Um policial militar reformou, né, está aposentado, e ele comprou um sítio. Sim. Essa pessoa que tem um sítio, ela é produtora rural ou não? Ela vai ser produtora rural se ela passar a produzir alguma coisa. Claro. Então, ela tem que ter uma atividade que vai daquela atividade gerar uma renda. Se ele comprou um sítio só para o final de semana, para ter o lazer, comprou um cavalinho e deixou lá para ele passear, então, para efeito de plano safra, ele não é enquadrado como produtor rural. Então, a gente não vai ter os benefícios do plano safra que a gente vai tratar. Mas, enfim, a gente tem outros, a gente pode atendê-los, a gente pode orientá-los e incentivá-lo a produzir. A gente pode oferecer isso para ele. A gente tem essa capacidade de oferecer e dar essa consultoria. Mas, voltando, né, para os que já são produtores rurais, existe essa diferença do pequeno, médio e grande. Basicamente, é em razão da renda. Ah, entendi. Em razão da renda. Então, hoje, a regra é quem tem renda bruta anual até R$500 mil é enquadrado como pequeno produtor. De 500 mil e 1 centavo até 3 milhões e meio, ele é enquadrado como médio produtor. Isso renda anual. E acima de 3 milhões e meio, ele é enquadrado como grande produtor rural. Então, isso basicamente, para efeito de enquadramento, pequeno, médio e grande, considera-se a renda. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho lá meu cantinho, estou produzindo, mas é para consumo próprio. Se eu pegar ali as minhas hortaliças e começar a fazer uma renda extra, vender, e aí eu me torno uma produtora rural. Mas depende muito também, né? Porque aí eu sou pequenininha, né? Não, mas não tem problema. A única assim, para você se tornar efetivamente, sair do lazer para ser produtor, tem uma chavinha que é a inscrição como produtor rural. Que aí sim existe uma ferramenta, um dos documentos necessários, que é a inscrição de produtor rural, mas que não paga, não tem custo, basta você ir normalmente no interior é a prefeitura, a Emater pode orientar, o sindicato rural ou um contador. Ou você mesmo, se tiver acesso ao site da Fazenda Estadual, você tem lá o passo a passo para você mandar a documentação e ter sua inscrição de produtor rural. Legal. E aí, feito tudo isso, eu entro para a cooperativa, a gente faz uma análise para saber o enquadramento, para saber como vai funcionar as linhas de crédito. A partir daí, foi identificado como produtor rural. E aí, nós vamos saber se é pequeno, médio, grande porte e a gente já começa a conversar. É o começo da conversa. Exatamente. Vamos seguir o caminho, né? E nos bastidores, inclusive, eu estou com algumas perguntas aqui, Ricardo, de alguns internautas. Eles deixaram para a gente e alguns dos nossos seguidores, e eu vou fazendo para você exatamente para a gente perguntar a todos e não ficar nenhuma dúvida. Perfeito. E nos bastidores nós falávamos sobre o Pronaf
Pronamp, né, e os demais, assim, produtores, enfim. Como funciona, o que é cada um deles e como identificar, como se você se beneficiar com cada um deles, como funciona? Já fazendo um paralelo com a pergunta anterior, porque o pessoal confunde muito, porque, de fato, assim, é uma questão já um pouco mais técnica. Pronaf, Pronamp e demais produtores são enquadramentos do Plano Safra. Dizem respeito a alguns programas do governo, igual o Pronaf. O que é o Pronaf? O Pronaf é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que necessariamente se remete ao pequeno produtor. Entendi. O Pronamp, o que é o Pronamp? O Pronamp é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. Então, normalmente, vocês vão ver falando normalmente, porque ele parte do princípio que é um médio produtor. Então, tem aquela questãozinha da renda, que eu falei na pergunta anterior. Sim. E o demais produtores. Então, por que parte do princípio? Porque nem todo pequeno produtor tem acesso ao Pronaf. Nem todo médio produtor tem acesso ao Pronamp, porque o Pronamp e o Pronaf são políticas do Plano Safra. Então, tem alguns requisitos além da renda para serem enquadrados. O Pronaf, por exemplo, vou tentar exemplificar aqui para a gente deixar claro. Quem tem direito ao Pronaf? É o pequeno produtor que tem renda bruta anual até 500 mil. Sim. A gente já sabia disso. Mas ele tem que... mais de 50% da renda familiar, que é a agricultura familiar, ou seja, vai considerar todo o grupo familiar, se ele mora com a esposa, se ele trabalha com a esposa, então vai considerar todo mundo. Se tem algum filho que está na atividade também, já, né, com 17, 18 anos já está na atividade, vai ser considerado todo mundo, a renda de todo mundo. E aí, às vezes, ele é produtor rural, vive daquilo ali no dia a dia, a esposa trabalha como professora. Pode ser. Mas mais de 50% da renda total do grupo familiar tem que ser da fazenda. Então, vamos imaginar, ele tem tira leite. Sim. E tem 100 mil reais de leite no ano. Tira lá, né, a média, vamos arredondar, 120 mil, né, 10 mil por mês. E aí ele tem a esposa que é professora. E a esposa recebe R$ 2.500 por mês. Sim. Então, 10 mil por mês, R$ 2.500 por mês, mais de 50% é originário da fazenda. Sim. Então, mais um requisito está cumprido. Aí tem outro requisito, que a área que ele explora não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. O que é isso? Cada cidade tem um mapeamento no Brasil inteiro da unidade fiscal, né? E aí varia de cidade para cidade. Aqui na Grande BH, são aproximadamente 7 hectares por unidade. Ou seja, uma fazenda, para ser enquadrada no Pronaf, só pode ter 4 módulos fiscais. Ou seja, 4 vezes 7, 28 hectares. Sim. Já no interior, onde a demanda por área é menor, essa área vai aumentando. Vou dar um exemplo. Se a gente for para 7 Lagoas, o módulo fiscal já são 20 hectares. Ou seja, lá o pequeno produtor, para ter acesso ao Pronaf, ele pode explorar até 20 vezes 4, 80 hectares. Se a gente vai avançando mais um pouquinho, uma área que tem uma densidade demográfica menor, Montes Claros. Montes Claros, se não me engano, são 40 hectares. Então, lá, um pequeno produtor, para ter acesso ao Pronaf, ele pode explorar até 4 vezes 40, 160? Me corrige aí que eu sou ruim de matemática. Não, você vai falar com psicólogo, aí vai me complicar, né, Brasil? 160 hectares. Então, lá em Montes Claros, um pequeno produtor que tem 500 mil reais de limite de renda rural, que tem mais de 50% dessa renda, ou seja, mais de 250 mil reais, se ele tiver 500, né? Se ele for 100, mais de 50 mil reais de renda da fazenda e explorar até 4 módulos fiscais, lá em Montes Claros, 160 hectares, ele tem direito a acesso ao Pronaf. Então, basicamente, o Pronaf ele é uma política que parte do princípio que é um pequeno produtor. Entendi. Então, ele tem que ser familiar, tem que ter o limite de área e tem a questão da renda. Tem o critério da renda que ele tem que ter 50% de renda para ter acesso. São vários critérios para usufruir do programa, mas só para elucidar, assim, para eu conseguir entender melhor, Ricardo, quando a gente fala do Pronaf, do Pronamp, eu entendi que são programas, mas me explica só para
conseguir entender, até mesmo para quem está assistindo, quais são os benefícios, por exemplo, do Pronaf? Né? Ele enquadrou, está certinho, ou até mesmo para estimular esse enquadramento de algum produtor rural que às vezes está começando aqui agora e está tentando entender como funciona e talvez nem tenha conhecimento. Quais são os benefícios? O que esse programa pode oferecer para um produtor? Então, dentro do Plano Safra, que ele é lançado anualmente, existem as taxas de juros que são muito mais vantajosas do que as taxas de juros atuais, que é onde, de fato, o governo coloca o dinheiro para beneficiar, né? Para subsidiar e estimular a produção. Então, em se tratando de Pronaf, a gente vai ter juros anuais que vão partir de 2% ao ano e, no máximo, 8% ao ano. Entendi. Quando a gente considera que a taxa Selic hoje está em 15%, e que um empréstimo pessoal hoje não vai ser menos do que, sei lá, 20%, né? Dependendo do risco, da atividade, da finalidade, a gente vai ter uma taxa hoje que, se fosse a taxa Selic, é 15%. Então, nós estamos falando de financiamento que pode chegar a 2% dependendo da atividade. Então, esse é o grande atrativo do Plano Safra e da formalização do pronafiano, que a gente trata, né, como pronafiano. É o produtor rural que tem os requisitos e que pode buscar junto, aqui em Minas, a Emater, que é o órgão responsável para poder fazer essa verificação toda dessa documentação. Não é a gente que vai fazer, normalmente vai na Emater e a Emater emite a CAF, que é o Cadastro de Aptidão ao Pronaf. E aí esse documento é emitido pela Emater e a gente simplesmente acata, verifica, mas enfim, já é o pronafiano com a carteirinha, existe a carteirinha e ele vai ter acesso a essas linhas subsidiadas. Legal, entendi. E falando assim do Plano Safra, de linhas de crédito, quais são as principais linhas de crédito do Safra, né, que tem a finalidade aí de assistir aos produtores, que são mais indicadas aí para o produtor rural, assim? Então, assim, só vou complementar porque nós comentamos do Pronamp e demais produtores. Pronamp é mais simples. O Pronamp vai levar em consideração a renda do produtor. Então, nós já falamos lá atrás, que é de 501 mil até 3 milhões e meio. Só que, para ele ter acesso ao Pronamp, que é o incentivo do governo, ele tem que ter 80% da renda oriundo da fazenda. Claro. Ela tem que ser rural. Então, aumenta no Pronaf é 50%, no caso do Pronamp é 80%. Porque existe, né, durante anos, aí houve vamos dizer assim, uma banalização desse instituto, desse benefício. Então, produtores, médico, profissional liberal, empresário, que não tinham o agro como atividade principal, eles tinham acesso a essa linha e, de fato, às vezes o dinheiro não era destinado para a finalidade de produção. Né? Como não era a principal atividade, ele acabava tendo algum tipo de não atendimento da finalidade específica. Mas aí, enfim, Pronamp é mais simples. Não tem essa questão da área, do terreno. Tem que ter o quê? A renda e da renda total dele, se ele é advogado. Então, se tem 500 mil reais como advogado, ele tem que ter... Isso tem que representar só 20% da renda total. Entendi. Então, ele tem que ter uma proporção aí de 80-20. Então, o Pronamp, basicamente, é isso. E qual o benefício para ele? Também são as taxas. Ele vai ter linha de crédito que vai partir ali de 7%, 8%, chegando até 12% ao ano. E, por último, demais. Mas que nome é esse? O que é demais produtores? Então, levando o conceito de Pronaf e Pronamp, demais são quem? São os pequenos produtores que não têm os requisitos do Pronaf, são os médios produtores que não têm requisitos para o Pronamp e os grandes produtores. Então, aí a gente fecha o demais produtor, todos os outros produtores que não têm requisitos para serem atendidos no Pronaf, não têm requisitos para serem atendidos no Pronamp, são tratados no Plano Safra como demais produtores. Entendi. E aí, mesmo assim, ainda tem vantagens, né? Ainda assim, a política pública estimula e tem taxas de juros hoje que variam também de 7%, 8% em algumas linhas, até 14%
de juros ao ano. Então, ainda assim, considerando a situação, né, de renda, de dificuldade, de crédito, de acesso, as políticas do Plano Safra são atrativas, inclusive para os grandes produtores. Entendi, perfeito. Inclusive, você trouxe aqui os benefícios, os prazos, taxas e as condições assim, de acesso. Fazendo um resumão desse bloco aqui, para que os nossos espectadores consigam entender melhor, porque você falou assim que eu entendi aqui, vê se eu estou errada. A importância de fazer parte do programa exatamente para você conseguir taxas menores, né? Que todo mundo quer taxas menores. E por isso que a gente está na Copeng. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Os benefícios, né? E condições de acesso, né? Para chegar, para alcançar, o que você traz assim, para o produtor? Né? A gente estava até falando a questão, até te perguntei das principais linhas de crédito. O que você deixa, né, nesse blocão, nessas informações, para o produtor que talvez esteja começando agora, ou até um grande produtor que está aqui conosco que não tem conhecimento, né, de todas essas informações? Acho que são duas questões primordiais. Primeiro delas é ter parceria com a instituição financeira. Uhum. Então, para a gente poder ter acesso, nada mais justo do que haja um relacionamento prévio. Então, claro. Assim, eu quero ter acesso ao Plano Safra, vamos imaginar, para 2025, 2026, nós já estamos no meio dele, eu estou estruturando e quero, a partir de julho de 2026, começar a plantar. Vou plantar um milho, vou plantar uma soja. Então, assim, nada mais justo do que nos procure antes, vamos abrir a conta, vamos iniciar um relacionamento, vamos fazer um planejamento juntos. Então, é planejamento. Sim. E o relacionamento com a instituição financeira entra nesse planejamento. E segundo, é ter uma assistência técnica, porque de tudo que nós falamos aqui, não falamos de projeto ainda, mas de benefícios, de ter acesso a taxas mais baratas, então isso depende de um projeto técnico. Uhum. Então existem as empresas de assistência técnica, a principal em Minas Gerais é a Emater, que atende basicamente os pequenos produtores, ela, né, não tem braços. É uma empresa excelente, é uma parceira, né? A gente já iniciou a conversa, vai ser uma parceira que a gente considera estratégica. Ela é quem dá assistência para o pequeno produtor. Claro. E ela que emite a CAF. Então, assim, ela já está no DNA dela dar assistência aos pequenos. Mas existem os técnicos que dão assistência aos médios e grandes. Várias empresas por Minas Gerais. Nós temos os nossos credenciados, que serão, caso o produtor não tenha, a gente pode indicar. Mas, basicamente, precisa sempre ter um técnico atento. Para quê? Para orientar, para poder ver o melhor momento, ver qual que é a melhor atividade que ele vai explorar, se é a época certa dele plantar. Então, a entidade de assistência técnica, seja ela pública ou privada, é sempre um parceiro que o produtor tem que ter ao seu lado. Perfeito. Ou seja, o produtor rural não está solto, né? Ele está muito bem amparado. Sim, ele precisa estar. Precisa, exatamente. Até mesmo para obter o resultado e o sucesso do negócio dele. Sim, né? Lembrei aqui, e uma questão que é muito importante. Hoje a gente está aqui, né, na internet, e assim, querendo ou não, a atividade agropecuária, né, o agro no Brasil, ele é visto, né, por alguns como uma excelente atividade, e a gente não tem dúvida disso, mas por alguns outros que falam que a gente está sendo investido dinheiro para outros, assim, que não tem finalidade, que é desvio de finalidade, e não é isso, definitivamente não é isso. O agronegócio, ele representa, para Minas Gerais, por exemplo, a maior fonte de exportação, né? Recentemente a gente bateu virou essa chave aí. Então, Minas Gerais exporta mais produtos do agro do que minério, que sempre foi historicamente a maior atividade de Minas Gerais. Sim. Né? E no Brasil tem a importância da balança comercial, que isso influencia em tudo para a gente. Vai influenciar inflação, como está indo no governo. Então, assim, o agro nos últimos anos tem sustentado esse equilíbrio aí positivo. A gente tem exportado mais do que importado. Tem sido muito pouco essa diferença, mas se não fosse o agro, a gente estaria perdendo nessa balança comercial por muito.
Sim. Então, assim, representa muito e o produtor rural precisa. Não é uma questão, assim, de ideologia, de partido. Não é. É necessidade. O produtor rural, a atividade de produção rural, ela precisa ser assistida, ela precisa de atenção e precisa de política pública, né? Claro. E voltando um gancho aqui, só para elucidar melhor, quais são as linhas de crédito que o produtor rural tem acesso hoje? E talvez eu imagino que cada uma tem uma finalidade. Explica um pouquinho melhor para a gente hoje. Basicamente, são 4 linhas dentro do Plano Safra. A gente vai ter custeio, investimento, comercialização e industrialização. Independente se é Pronaf, Pronamp ou demais. Então, eu vou falar de forma genérica. Tá. Custeio. O que é o custeio? O custeio é todo o financiamento que visa manter a atividade. Por exemplo, atividade, já falei que é atividade de leite. A compra da ração, a manutenção dos animais, medicamento, tudo que vai ser gasto durante um ano. Tá, entendi. Vai ser enquadrado como custeio. Então, qual que é o prazo desse custeio? Na atividade de leite, até 10 meses para poder fazer o reembolso, que eu vou emprestar. Para que vai servir esse dinheiro? Para o produtor ter poder de barganha. Para ele conseguir comprar uma ração equivalente a 6 meses com um desconto. Claro. Então ele compra, estoca. Ele vai poder comprar o adubo que ele vai plantar o milho. De pagamento à vista. Porque ou paga à vista ou vai pagar depois da safra. Depois que colher. Sim. E aí, se ele for pagar lá depois, ele vai pagar 2%, 3%. A loja normalmente tem, né, já tem essa prática. Ah, não, eu te vendo agora, você me paga depois que você colher. Mas a loja vai fazer o financiamento dela. Sim. E aí, no custeio, ele tem o poder de barganha. Ele não vai pagar os juros, ainda vai pedir desconto. Então, o potencial de compra do produtor com o custeio aumenta. Então, essa é a finalidade, dar poder de compra para o produtor. O prazo é curto, né? Vai depender da atividade. Por exemplo, recria e engorda, que é compra bezerro, né, para fazer a venda do boi gordo. Vai deixar lá no pasto, sistema extensivo, o boizinho vai ficar lá comendo o capim, lambendo um salzinho lá no pasto e vai levar aí, em média, 2 anos. Então, no Plano Safra, o custeio para comprar o bezerro, engordar o bezerro e vender o boi gordo, chega no prazo até 20 meses. Então, tem essa variação de acordo com a atividade, a questão do prazo. Sim. E as taxas também vão variar de acordo com o enquadramento e a atividade. Mas dentro daquela margem que eu já te falei. No máximo, vai chegar a 14% ao ano. Ou seja, tem diversas opções para tocar o negócio ali. Vai ser de acordo com o que aquela região ou aquele produtor tem aptidão para fazer. Porque isso é muito importante também. Cada região tem uma realidade e a gente... Sim, claro. Existe, inclusive, uma regra, né, de plantio, época certa de plantar, janela de plantio. Então, é tudo muito bem estruturado para o Plano Safra. Além do custeio, nós temos o investimento. Né? Investimento, a gente vai... vou citar alguns nomes que são comuns aí para o produtor, mais comum, né, para a gente que né, ainda não está no agro, tem uma certa dificuldade. Por exemplo, Pronaf mais alimentos. É uma linha do Plano Safra destinada a investimentos do pronafiano, do pequeno produtor. Então, para ele comprar um trator, para ele comprar uma ordenha nova, que é o equipamento que vai fazer a extração do leite das vacas, um tanque resfriador para manter esse leite resfriado em condições adequadas para mandar para laticínio. Então, todos esses bens que vão ser adquiridos e que vão ter uma duração maior, eles são enquadrados na linha de investimento. E aí, da mesma forma, tanto para a Pronaf, tem o Moderfrota, que é um outro muito concorrido, vamos dizer assim. É um investimento para compra de máquinas agrícolas para o médio e grande produtor. Então, também tem uma linha específica que é enquadrada como investimento. Deixa eu ver se eu lembro mais. Irrigação, né? Com essas mudanças climáticas, claro, e necessidade de irrigação que algumas regiões antes não eram necessárias, cada vez mais tem aumentado a demanda por isso. Então, o produtor, para ele ter tranquilidade que ele vai colher, ele precisa irrigar a sua área. Então, a linha de investimento no sistema de irrigação entra como investimento e tem o ProIrriga, que é uma linha específica de investimento para demais produtores. Se for Pronaf, enquadra lá no Pronaf também.
taxas diferentes. Para o grande é uma taxa, para o médio e pequeno é outra taxa. Então, assim, custeio, falando lá, manutenção, investimento de forma genérica, é tudo aquilo que a gente vai comprar e vai ficar na fazenda por um período maior. 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. São aquelas benfeitorias. Construções, galpão que vai fazer para armazenar, tem essas linhas. As outras duas são comercialização e industrialização. São menos comuns, mas basicamente comercialização ela é para dar um apoio para o produtor quando ele colheu, mas o preço da venda daquele produto, por exemplo, o milho, na hora que ele colhe, todo mundo está colhendo. Aí o preço vai lá embaixo. Tem muita oferta. Então, às vezes, o produtor pode querer segurar esse recurso. Não vender o milho, eu vou armazenar e vou deixar para vender. Só que aí ele tem que tem os seus compromissos ali para poder pagar. Então, ele não fez o custeio, ou fez também, e parte disso ele quer fazer a comercialização. Então, é uma linha com subsídio para ele poder segurar esse produto e poder fazer a venda de forma mais vantajosa. Esperar 3 meses, no máximo aí 6 meses para ele poder fazer a venda do produto da safra, do que ele colheu, do que ele produziu. Então, chama-se linha de comercialização. O que não foi com o café, né? Porque o café subiu absurdamente aí e o produtor de café ficou vibrando. Todo mundo vende. Quem vendeu antes, com medo, chora um pouquinho, mas não assim, isso acontece, né? Nesse mercado, é muito isso. É commodity, né? É o momento, é a hora de vender. Eu tenho como armazenar? Não tem. Então, assim, a comercialização ela serve exatamente para isso. Para o produtor poder ter um recurso ali para honrar os seus compromissos. Ele vai pagar um pouco de juros, mas ele está na expectativa que vai melhorar o preço. Então, ele consegue fazer a venda lá, recuperar os juros que ele pagou e ter o benefício da venda de um preço mais justo. Sim. Né? E, por último, a industrialização, que aí vai focar mais na agroindústria. Né? Tudo, ou tanto no pequeno, existe a linha dentro do Pronaf, de industrialização, por exemplo, ele quer montar, está tirando leite e quer montar um pequeno laticínio para ele beneficiar esse leite, para ele fazer um iogurte, para fazer um queijo. Então, todo o maquinário que ele vai montar, essa pequena agroindústria, né, que é um beneficiamento do leite para transformar em queijo, então ela pode ser beneficiada numa linha específica de industrialização. E também os grandes, né? O laticínio grande, que não tem a produção, mas ele é uma agroindústria. Ele compra o produto do produtor, beneficia e vende para o consumidor, né? Então, existe essa linha específica de industrialização, que vai atender desde o pequeno também, dentro das linhas do Pronaf, vai atender o médio e o grande nas linhas específicas da industrialização. Então, basicamente, são essas as linhas que existem dentro do Plano Safra. Nossa, são inúmeras linhas, né? Várias finalidades, sim. Né? E o fato de conseguir uma taxa menor já ajuda bastante, né? Assim. O principal, vamos dizer assim, né? O principal atrativo e finalidade é, de fato, subsidiar. Fazer com que a atividade que é de alto risco, né? O produtor hoje planta um milho e espera chover. Assim, vamos dizer assim, o risco é total. É claro que existem previsões baseadas, a gente sabe que acontece, não acontece, mas enfim, tem ferramentas para poder prevenir esse tipo de ocorrência, mas se não chover, não nasce. Não nasce. Então, tanto milho, soja, outras atividades, né? O preço do boi, o boi não engorda de um dia para o outro. Não. Então, eu tenho que pegar o bezerro, tenho que colocar lá, tenho que comprar, tenho que gastar, tenho que tratar para ele ir engordando. Aí, na hora de vender o boi gordo, a arroba do boi despenca 20%, 30%. São movimentos da economia. É um mercado, né? Quem faz parte sabe que é isso aí. Então, o risco, ele existe não só na agricultura, em outras, mas na agricultura, eu acho que o risco é um pouco maior. Então, justifica essa finalidade. Aí do Plano Safra, do subsidiado aí das taxas de juros. Legal. Eu tô com uma pergunta aqui, Ricardo, que trouxeram para nós, para a gente poder conseguir entender, para a gente partir para um novo bloco aí do nosso momento aqui no nosso podcast. O que é a CPRF e como ela funciona para o produtor rural? Bom, a CPRF, ela é Cédula de Produto Rural. Na verdade, ela era CPR. Criada há mais tempo, não vou lembrar de cabeça há quanto tempo, mas já, se não me engano, 2003. Não, 2003 foi o Plano Safra. Era só CPR. CPR, é Cédula de Produto Rural. Que era o quê? A opção do produtor rural
fazer a troca. Ele ia na loja que vende o adubo, ou na fábrica, né, que produz o adubo, e falava assim, olha, eu quero tantos sacos de adubo. Aí fazia a conversão mais ou menos na época que estava negociando e trocava em sacas de milho, em sacas de soja, em sacas de café. Então fazia, vai custar R$500 mil o adubo que você quer levar, então vamos converter isso no preço de hoje da saca de café. Quanto vale a saca de café hoje? Vamos imaginar que está na casa aí de R$2 mil. Então ele ia converter 500 mil dividido por 2 mil, são tantas sacas. Só que esse instrumento durou muito tempo, foi útil durante muito tempo, mas acabou evoluindo. Então, em 2020, nós tivemos umas alterações, em 2022, as últimas, se eu não me engano, as últimas alterações nessa norma. E aí foi criada a CPRF, que é a Cédula de Produto Rural Financeira, que ao invés do produtor entregar a saca, porque antes ele tinha que entregar a saca. Se aumentou, se diminuiu o preço, era aquele número de saca que estava travado quando ele comprou. Agora não. Agora a gente faz esse mecanismo de cálculo de quantas sacas, mas o pagamento é financeiro. Então a gente consegue fazer o financiamento, tem a taxa de juros, que aí essa CPRF ela serve para suprir o Plano Safra. O que o Plano Safra não dá conta de atender, porque ainda não é suficiente, o Plano Safra não é suficiente para atender toda a demanda de recursos dos produtores rurais do Brasil. Existem, a partir do momento que acaba o dinheiro do Plano Safra, os produtores têm as opções de tomar recursos livres, que o Plano Safra também pode beneficiar através de recursos livres da cooperativa, sem subsídio. Sim. É uma alternativa. E tem a CPRF, que ganhou muita força nos últimos anos, porque ela é totalmente fora do Plano Safra. E aí a gente começa a ter uma facilidade, entre aspas, porque não quer dizer uma irresponsabilidade, de que a gente não precisa do projeto técnico, a gente não precisa de uma série de exigências que estão atreladas à política pública. Né? No Plano Safra não tem discussão. É o dinheiro do governo, tem subsídio, então tem que cumprir a regrinha que está lá na norma. Já a CPR, ela tem um benefício também. Só que ele vai ser só em relação ao IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Que no empréstimo privado, no empréstimo pessoal, ele é em torno de 3,38%. Não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 3,38% sobre o valor tomado. Sim. No Plano Safra, ele é só 0,38%. Ele já reduz bastante, 0,38%. Na CPRF, ela é isenta totalmente, então é zero de IOF. Então só aí já é uma economia de 3,38. E aí você tem uma flexibilidade para poder operar, mas, como eu falei, não é uma irresponsabilidade. A gente precisa estar acompanhando as cooperativas e as instituições que podem fazer, que não é só instituição financeira, né? Outras empresas podem trabalhar com a CPRF também. Elas têm que acompanhar, porque o governo está dando um incentivo da isenção ali do IOF. Sim. Então, se eu faço a CPRF, mas, por exemplo, para uma atividade de pecuária de corte, e eventualmente há uma fiscalização de que lá na fazenda não tem gado de corte, ele vai perder esse benefício. Entendi. Então, tanto o produtor quanto a instituição financeira pode ser penalizada. Então, de fato, são ferramentas para beneficiar a atividade pecuária ou agricultura, né? A agropecuária. Então, é uma ferramenta, ela é menos burocrática, mas não quer dizer que ela é, vamos dizer assim, né? Que é para fazer festa. Então, tem que ter o cuidado e tem que ter, mas realmente ela cresceu bastante por causa disso. Primeiro, pela escassez de recursos no Plano Safra, que é histórico também, vem acontecendo ano a ano. O recurso não dá. Pela taxa de juros, pela necessidade de outras do governo de aportar recursos em outras frentes, né? Então o Plano Safra ele tem ficado curto, apesar de todo ano ser divulgado que é o maior Plano Safra da história, mas os custos de produção têm aumentado também. Então aumenta o volume de recursos, mas o custo da produção está lá em cima também. Então acaba que eles vão andando juntos, apesar de ter volume grande, ele não atende mais produtores, né? Ao contrário, ele tem atendido menos produtores ano após ano. Entendi. E a CPRF é uma das ferramentas que, por sua facilidade de operação, ela não é fiscalizada pelo Banco Central, e sim pela Bolsa de Valores, então ela tem uma flexibilidade maior de operação. É mais ágil, a gente consegue fazer as operações de forma mais rápida,
E, sem dúvida nenhuma, ela veio para ficar. Né? Então, levando em consideração as outras modalidades de crédito, então, a CPRF ela tem a vantagem de menos burocracia, a taxa menor, né? Assim, o imposto menor. Mentira. O A imposto taxa menor, é maior. A taxa maior, mas ela, por ser mais fácil acesso, então acaba que, por isso até mesmo que ela cresce ainda mais, né? E levando em consideração que o Plano Safra, como você disse, não tem tanto recurso, e aí fica nessa balança. Sim, sim. Né? Mas cuidado. Aqui eu chamo a atenção para o produtor que tomem cuidado. CPRF não é a solução 100% do problema. É a solução? É. Mas tem que ser orientado, tem que ser bem estudado, porque eu, particularmente, já tive acesso a operações com CPRF com cobrança de juros a 2%, 2,5%, 3% ao mês. Nossa! E aí a gente chega num patamar de juros ao ano de 30%, de 25%, que se a gente for analisar friamente a realidade do produtor, o produtor não tem essa margem. Ele não consegue ter essa margem de lucro na atividade dele. Então, assim, cuidado, né? Vamos conversar. Se tem uma proposta aí, me liga, vamos bater um papo, vamos estudar, ver se não tem uma outra alternativa, né? Então, assim, cada dia esse mercado é muito dinâmico. Vem surgindo outras alternativas para o financiamento do agronegócio. E interessante que, inclusive, eu vi aqui em uma das perguntas de uma das chamadas, que a CPRF talvez não seja direcionada somente ao produtor rural. É isso mesmo? Isso. Nas últimas alterações, como eu disse, né, a lei ela é mais antiga e sofreu algumas alterações. E, se eu não me engano, a última, em 2022, ela ampliou essa possibilidade. Olha que legal. Além dos produtores rurais, que é tanto o produtor rural também é importante falar que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa jurídica normalmente já é um grande produtor que, por um planejamento tributário, ele constituiu uma empresa para ser produtor rural. Então, na atividade dela lá no CNPJ, tem lá plantio de milho, plantio de soja, produção de leite. Então, vai ter lá na atividade e ela vai ser produtora rural. Sim. Plano Safra atende perfeitamente, mesmo sendo pessoa jurídica. Dá para atender a pessoa jurídica no Plano Safra. Mas tem as pessoas jurídicas que não são produtoras rurais e que estão na cadeia do agro. O que é isso? São as empresas que compram a produção dos produtores rurais ou que vendem para os produtores rurais produzirem. Entendi. Vamos exemplificar. Bora. Você torceu a sobrancelha e acho que você não entendeu muito bem, não. Eu fiquei interessada. Vamos exemplificar, que eu acho que para o ouvinte fica mais fácil de entender. Claro. Deu o exemplo já aqui do laticínio. O laticínio não tem as vacas dele, ele faz o quê? Ele compra o leite do produtor rural, que tem as vaquinhas lá e tira o leite e manda para ele todo dia. Então, o laticínio é uma agroindústria e ele está na cadeia do agro, ou seja, ele compra o leite, beneficia o leite e vende para o produtor rural. Mas ele não produz. Para o consumidor final. Ele não produz leite. Ele compra. Então, assim, quando ele compra esse produto que não foi minimamente beneficiado, produto in natura, o leite chega lá do jeitinho que saiu da vaca, resfriou, vem para o laticínio. Então, essa atividade, que é do primeiro beneficiamento, pode ser beneficiado pela CPRF. Vou dar outro exemplo, que aí eu dei o exemplo de quem está comprando do produtor rural. Vou dar o exemplo de quem está vendendo para o produtor rural. Está na cadeia também. Vamos dar o exemplo de uma loja de insumo. A loja que vende a semente, que vende o adubo, que vende o medicamento, né, para tratar do gado. Então, aquela loja agropecuária que vende produtos diretamente para o produtor rural, ela também pode ser beneficiada pela CPRF. Legal. E aí o maior benefício vai ser o quê? A isenção de IOF, que só aí ele já está economizando 3,38% em cima de um capital de giro que ele normalmente utiliza. Então, né, as empresas precisam de capital de giro para rodar. Então, é um recurso que ele né, nem tudo dura para sempre. Né? Então, é um recurso que assim, ele tem limite para as instituições operarem com ele, mas é uma ferramenta e tanto para as empresas que estão enquadradas aí na cadeia do agronegócio, ou que compram do produtor ou que vendem para o produtor rural se beneficiarem. Você me fez lembrar do meu avô. Meu avô tem uma fazenda e, assim como os outros, né, que moram lá nas proximidades, eles
recolhem o leite da vaca, colocam naquele... Como chama? Esqueci. Nas latas? Nas latas lá, aquelas latas enormes. Coloca lá fora, aí passa o caminhãozinho, vai recolhendo os leites lá de todos eles e vai seguir. É esse o exemplo. É esse o exemplo. Meu avô também. Mas meu avô um pouquinho antes. Meu avô, ele era produtor rural, criou, se eu não me engano, foram 8 filhos, e ele tinha 100 vacas e produzia 200 litros de leite por dia. Ou seja, cada vaca dava 2 litrinhos só. Nossa! Hoje nós temos vacas aí produzindo 25, 30, 40, 50 litros de leite por dia. Né? Então, assim, mas naquela época ele conseguiu educar todo mundo, formou todo mundo, Exatamente. todo mundo, né, seguiu a vida. Isso aí. E alguns seguiram na fazenda, e realmente é uma atividade abençoada. Eu tenho atividade, além do apego afetivo, a gente tem a questão realmente que a gente vê a presença de Deus ali, ou a presença, né, de uma força maior para poder andar junto com eles. Ah, com certeza. É só de perceber se a multiplicação, tudo aquilo acontecer, não tem como não ver a presença de Deus, até mesmo porque em algumas épocas do ano, quando eu vou visitar o meu avô, algumas épocas ele tá bem tenso, porque ele olha... E é Montes Claros, tá? Lá no sertãozão, ele olha tudo seco. Aí eu já sei que meu avô tá preocupado, porque tá seco, não tem como... A chuva não chega. Não chega, não tem como pastar o gado, e aí como é que nós vamos fazer? E a plantação não segue. Mas ao mesmo tempo também que quando você volta em outras épocas ali, que tá aquela coisa maravilhosa, assim. Tudo verde, as vacas gordas, e aí... E ele sempre firme ali, buscando de Deus, porque não existe outra forma. E é isso, se não tiver a fé, como é que vai? Não tem como seguir, né? Não, tem que ter, assim, muita fé, muito trabalho, muito conhecimento, muita experiência, né? Então, assim, o produtor rural é isso aí. Assim, a atividade rural é isso aí. Você tem que ter a expectativa lá em cima, você tem que ter a esperança lá em cima, e você tem que dedicar ao máximo, porque realmente é um trabalho de sol a sol. Sim, né? E que bom que tem esses aportes, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Sim, a gente precisa, igual eu falo, eu estou há 7 anos no agro, e é uma coisa que eu te falo que eu me encontrei. Era outra atividade, era escritório o dia inteiro, e de fato ver esse dia a dia e ver isso me motiva, né, a cada dia. Então realmente é uma atividade que... para quem tem a oportunidade de conviver, né, seja na família, seja no trabalho, ela precisa e a gente tem que respeitar, porque realmente essas políticas e a necessidade de apoio é constante. E eu tô gostando da nossa conversa, viu? Gostei. Brasil, tô interessada, tá? Já tem cooperado querendo saber, Ricardo, quais são os principais documentos necessários para a concessão de crédito rural. Como que faz? Já se tornou cooperado. O dinheiro está lá na cooperativa. E aí, como é que faz? Então, basicamente, assim, a gente tem essa questão da documentação, como eu falei. Sim. Plano safra, dinheiro subsidiado, necessidade de ter uma norma a ser seguida. Então, basicamente, do produtor rural, a gente tem a documentação de inscrição do produtor, que a gente falou lá no comecinho, que é o carro-chefe. Comprovantes da atividade, que ele vende a produção, que ele já tem alguma receita que vem dessa atividade rural. Então, pode ser nota fiscal de venda, pode ser um laudo da Emater atestando que ele já tem alguma atividade. Pode ser o laudo de um projetista rural, né, que é a empresa de assistência técnica privada, atestando que às vezes ele tem uma atividade pequena ainda não consegue emitir nota. Ele vende ali por perto mesmo, ele planta o milho e vende para uma fabriquinha de ração que tem ali do lado, para uma lojinha agropecuária. Então, ele não chega a emitir essa nota. Isso ainda existe, né? E aí pode ser atestado através de um laudo de um profissional, de um agrônomo, de um médico veterinário, de um técnico agrícola. Isso pode ser utilizado também como comprovação de renda rural. Sim. Ou se ele já chegou num nível que ele declara para o imposto de renda essa atividade, né? Assim, o dinheiro começou a fazer volume na conta, não tem como esconder. Então, hoje em dia, inclusive, assim, eu recomendo que, havendo uma movimentação financeira, né, PIX hoje, e que faça a declaração, né? Existem os benefícios
que a Receita Federal também estimula, Claro. porque você pode declarar as despesas e aí você vai ser tributado só sobre o lucro da atividade ou acima de certo valor de venda da produção rural para ser tributado, diferente da pessoa física normal. Então, pode ser a declaração de imposto de renda também, se ele já tem um campinho específico lá de atividade rural, se ele declarar, já serve também como comprovação da renda da atividade rural. E se for o pronafiano, pequeno produtor, existe a CAF, que eu falei também lá no começo, que é o certificado de aptidão ao Pronaf, que é emitido pela Emater, e lá já consta também o quanto que ele produz durante o ano. Então, do produtor rural, basicamente é isso. Documentos pessoais, comprovando endereço e essa documentação referente à comprovação da atividade. Sobre a propriedade rural, aí já complica um pouquinho, mas vamos lá. Não é bicho de sete cabeças. Para quem gosta, como eu, é até prazeroso. A gente monta um quebra-cabeçazinho, mas que tem o quê? A certidão de matrícula do imóvel, o cadastro ambiental rural, que hoje também praticamente todas as propriedades são obrigadas a fazer, que é onde o produtor declara onde tem reserva legal, onde precisa ser preservado, que é outro fator também assim, que às vezes a gente ouve falar, o produtor rural só desmata. Não é assim. Na verdade, ele, para começar a ter acesso, ele tem que declarar o quanto ele preserva. Ele tem uma lei que obriga ele a preservar 20% da área da fazenda dele como reserva legal. Então, ele não pode chegar e cortar tudo. Então, o CAR serve para isso. Então, a gente tem que estar regular com isso. Matrícula do imóvel, o CAR, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que normalmente é um valor pequeno, mas tem que ser declarado todo ano. E, por último, o certificado de cadastro do imóvel rural no INCRA, que também, por questões aí, fundiárias, de reforma agrária e tal, eu sugiro, né, que mantenha isso atualizado, porque senão ele pode ter algum... O primeiro deles é não ter acesso ao recurso subsidiado. Se não tiver com isso em dia, que é simples, não é complicado, basta entrar na internet, fazer o cadastro e consegue fazer o pagamento. Então, da propriedade são esses 4 documentos. O certidão da matrícula, o CAR, o ITR e o CCIR. E, por último, é o que eu falei desde o início também, que é em relação ao projeto, né? O projeto, o plano, o orçamento. Entendi. Na norma fala dessa forma. Se for um projeto que vai de investimento, que vai durar mais tempo, ou um custeio que vai ter que listar lá o que ele vai gastar, tanto de ração, tanto de adubo, tanto de vacina, tanto de mão de obra, ele vai listar isso e aí um técnico precisa assinar. Então, ou a Emater ou as empresas privadas de assistência técnica vão elaborar esse projeto e apresentar esse projeto. Mas, como eu disse, nós, da Copeng, estamos à disposição para ajudar, orientar, seguir junto com o produtor para quem não tem, para quem já está inserido na atividade rural e já tem experiência de plano safra, isso aqui vamos dizer assim, o caderneta dele de cabeceira da mesa ali, da cama, dorme e acorda com aquilo ali pronto. Por quê? Você precisa estar com isso em dia para você ter acesso. Sem dúvida. Agora, para quem ainda não tem, que nós estamos falando para vários aqui, que ainda não estão inseridos nesse mercado, a gente tem toda a condição de orientar e seguir com eles o passo a passo para eles poderem ter acesso. Legal. E o que você falou é muito importante da questão da documentação correta e atualizada. Sim. Que às vezes você entra ali todo feliz para uma linha de crédito e vou conseguir, e um documento que está desatualizado. É uma coisa assim, tão pequena, né, sutil, que às vezes o cooperado não dá tanta atenção. Inclusive, vou até aproveitar e deixar um recado para você que é nosso cooperado. Se você precisa atualizar seu cadastro, é importante. Por exemplo, quando eu me casei, eu era solteira, me casei e eu atualizei meu cadastro como casada. Então, eu terei lá com o meu estado civil. Se você está com o cadastro desatualizado, mudou o endereço, mudou alguma coisa, aproveita já e atualiza o seu cadastro junto à Copeng, e você indo lá na cooperativa, olha o presente, uma Agenda 2026.
Você não vai ficar sem agenda, não. 2026 está aí a agenda Copeng para você. Então, aproveita para atualizar o seu cadastro já. Entre em contato conosco para ver o que está precisando mexer, documentação. E a gente coloca isso lá tudo certinho para vocês. Você ainda ganha um presente, um mimo da Copeng, né? É ou não é? Com certeza. Né? O movimento na agência nos últimos dias aumentou. Aí. Né? Passa na agência, vamos sentar, vamos atualizar a renda, né? Tem final de ano, tem algumas campanhas que acontecem também agora final de ano. Isso é a oportunidade realmente da gente manter esse contato próximo, que é um diferencial nosso. A gente tem essa proximidade, faz questão de ter, e a gente, se tiver na agenda, na agência, não deixe de pedir a sua agenda lá. Aqui, isso mesmo. Olha lá, ó, este ano tem tudo para ser seu. Cicobi Copeng, uma instituição para todos, com raiz na segurança pública. E agora, o produtor rural. Ó! Muito bom. Ricardo, a gente já está quase assim, caminhando para o fim, mas eu gostaria que você deixasse assim, um breve resumo assim, de toda a nossa conversa, daquilo que você acha que é importante dizer para o produtor rural, que ele não pode esquecer, né, que ele precisa guardar nesse podcast aqui, e de tudo que você passou para nós, passou para eles. O que você acha assim? Isso aqui é importante, meu amigo, não esquece. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou começar pelo fim. Documentação em dia. Então, é o que precisa, não adianta. Eu preciso do recurso para comprar. Chegou a oportunidade de eu comprar um gado barato. Eu trabalho com atividade de pecuária de corte, vou comprar os bezerros para poder engordar eles, né? Crescer, engordar. Então, a oportunidade aparece todo dia. Às vezes tem alguém precisando vender, precisando de um dinheiro. Então, eu quero dinheiro para hoje. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Uhum. Mas se a gente tiver com o cadastro atualizado, tiver tudo certinho, de um dia para outro não consigo não. Mas me dá uns 10 dias aí que a gente consegue, se tiver tudo já encaminhado, cadastro atualizado, tudo certinho, a gente vai acelerar para conseguir liberar esse recurso. Então, documentação em dia, que é aquela velha história também. O plano safra, ele é dividido, eu falei no início, vou repetir. Os aportes nos últimos anos têm sido trimestral. Então, quando que é? Começa em julho. Então, em julho tem o primeiro aporte. Sim. Aí chega agosto, setembro, já mingou, como se diz lá na roça. E já não tem tanto recurso. Aí fica setembro, já difícil de conseguir recurso. Aí vem outubro, veio outro aporte. Então, quem está com tudo em dia, documentação, projeto, a gente consegue travar o recurso e fazer o financiamento. Outubro, novembro, dezembro agora, já vai ficando difícil de novo. Aí vem o terceiro trimestre do Plano Safra, que é janeiro. Então, normalmente o governo solta mais uma remessa de dinheiro em janeiro. Aí janeiro, fevereiro, março. Março já fica mais difícil. E por último, que é o último trimestre do Plano Safra, lá em abril. Aí em abril ainda faz o balanço de tudo. Tinha tantos milhões em determinada linha, não foi utilizado, então ele vai fazer onde que está tendo mais demanda. Então vai fazendo esse remanejamento de recurso para as linhas específicas, né? Porque o dinheiro acaba que ele é travado por linha. Então o governo vem fazendo isso e tem dado certo. Então até abril, maio costuma ter recurso ainda. Então, mas quem vai conseguir ter acesso a esse recurso? Quem está com a documentação em dia, quem já planejou, quem já sentou. Então, essa eu acho que é o principal recado para o produtor. E relacionamento. Não adianta querer também chegar e se a gente ainda não conhece, porque o nosso trabalho é técnico. Então, normalmente, para fazer uma operação, a gente vai à fazenda, a gente conhece a realidade do produtor, a gente tenta ver alguma coisa que pode estar errado e tentar corrigir, orientar para corrigir, para que ele não tenha problema durante o período do empréstimo e na atividade dele no dia a dia. Então, a gente é muito consultivo nesse sentido. Então, a gente vai fazer visita, a gente vai tomar um café, vai comer um queijo, que é a parte melhor que tem do agro, que eu acho que é estar em contato com o produtor. Então, a gente vai fazer essa visita. Conhecer a realidade. Conhecer a realidade para a gente poder, de fato, fazer a liberação do recurso. Então, basicamente é isso. É documentação em dia e planejamento. Claro. Né? O resto, a gente... o caminho é longo, né? Como o podcast, né, já deve estar aí com quase 1 hora, enfim. Mas é bem didático. Eu tentei ser didático e a gente tem esse perfil. Perfeito. A Copeng sempre foi parceira.
dos seus cooperados, e no agro não vai ser diferente. Né? Então, a gente está à disposição, a gente quer seguir juntos e fazer com que esse seja mais um braço forte dentro da Copeng. E uma mensagem assim, para o nosso produtor rural: por que o produtor rural mineiro, o cooperado, deve fazer as operações pela Copeng? Por que escolher a Copeng? Olha, apesar de 3 meses só, eu já tive experiência em outras entidades. Eu já fui projetista rural, ou seja, já trabalhei para várias instituições. E eu acho que é a questão, sim, da responsabilidade, do compromisso e do comprometimento em entregar aquilo que a gente combina, né? Então, a Copeng tem esse compromisso. E a gente vai continuar seguindo esse compromisso do Capitão Rosa, de todos os diretores, dos conselheiros, de todo mundo que tem nos orientado para seguir caminhando para tornar a Copeng cada vez mais forte. Isso torna tudo diferente, né? Assim, como cooperada e parceira Copeng, a gente tem um senso de pertencimento muito grande, né? E isso, a gente sente parte, a gente sente família, e isso tudo é diferente, né? E às vezes o produtor rural ali, o que ele precisa é isso. Sim. Se sentir parte, pertencente a uma instituição que ele pode chamar de minha instituição, para ajudar ali o negócio a se tornar um sucesso. E, Ricardo, como é que a gente faz como que o produtor rural consegue ter acesso à Copeng, acesso a você? Quais são as formas de contato? Eu sempre falo aqui que nós temos as nossas redes sociais, só colocar lá Cicobi Copeng, no LinkedIn, Facebook. Aqui no nosso podcast tem várias formas de contato. Mas como entrar em contato com você? Lembrando que a agência é lá na Rua de Abase, 295, no Prado, em frente à Academia de Polícia Militar. Então, como que a gente faz para ter acesso a você? Bom, primeiro a gente tem a agência. Eu fico lá na agência. Provavelmente a partir de janeiro agora eu vou ficar menos, porque o meu papel vai ser visitar, né? Claro. Também está as visitas, mas a gente tem o telefone celular, né? O WhatsApp, que se eu não estiver atendendo, alguém vai poder atender. E os próprios, quem já é cooperado, os próprios gerentes de atendimento, os agentes de atendimento que já têm o relacionamento com o cooperado, podem entrar em contato com o que já é atendido, que eles vão fazer o contato comigo. E tem o meu número também, que vou deixar aqui, vai estar disponível, que é o 319-8873-2699. Perfeito. Porque se não responder, porque eu estou em visita ou então estou em reunião, mas enfim, é uma ferramenta hoje em dia que a gente não fica sem. A gente vai fazer esse primeiro contato, vai marcar uma visita, vai marcar uma reunião, uma visita lá na agência, para a gente dar sequência. E assim, eu convido realmente hoje quem já é cooperado e tem um sonho, quem é cooperado e já está na atividade, quem não é cooperado, a nos procurar, porque além disso, tudo que a gente passou aqui, a gente tem já engatilhado algumas novidades aí. A gente ainda não pode falar porque não está assinado, mas linhas subsidiadas do governo do estado de Minas, que a gente via BDMG, falei, né? É uma pincelada assim, só para deixar com aquele gostinho. Opa, tem que acompanhar as novidades. Linhas que estão voltadas aí para produção sustentável, então linhas de agricultura regenerativa, linhas que também fazem parte do BNDES, né, do Plano Safra, que é do BNDES, do governo federal. O BDMG ele também tem essas linhas e acaba sendo um aporte maior de recursos. Então, a gente está caminhando nesse sentido e a gente vai fazer a diferença, sim, no agro de Minas Gerais. Perfeito. Não, maravilha. Deu para clarear muito, ainda mais para mim, né? No meu caso, eu não sou produtora, mas eu fiquei muito... foi completo, sabe? Deu até aquele gostinho de se tornar produtor. Acredita que eu pensei nessa possibilidade enquanto eu estava conversando aqui, Brasil? Eu falei assim, gente, eu estou pensando aqui, tem um cantinho ali, acho que eu vou explorar, hein? Vou te chamar para a gente fazer umas visitas aí, vamos levar Bora. A turma toda. Bora! Ricardo, muito obrigada por esse bate-papo incrível, por clarear tão bem para a gente como funciona aí esse braço, uma das janelas, como eu disse no início do podcast, do agro dentro da nossa cooperativa. Fico muito feliz de nós termos um especialista
especialista para tratar ali do nosso produtor rural, do nosso cooperado, né? E saber que a nossa cooperativa está crescendo e avançando. Muito obrigada. Eu sempre finalizo falando, o Capitão Rosa não está aqui, mas sinta-se abraçado por ele. Mas você pode fazer isso lá daqui a pouco, pessoalmente. Com certeza. Muito obrigada e eu deixo as considerações finais com você. Não, eu só tenho a agradecer, né, Gabi, ao convite, por estar aqui, pelo esse bate-papo maravilhoso. A oportunidade de fato, transmitir um pouquinho do que eu sei, né? A gente tem só 6 anos de crédito rural, e é um prazer enorme poder falar sobre. E além disso, a Copeng, né? Pela oportunidade, pelo desafio, pelo apoio que eu encontrei até agora, e eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui outras vezes. Com certeza. Para mostrar os resultados, para trazer novidades, para poder, né, assim que a gente falar, né, direto com o produtor, com o cooperado, e é o que a gente tem aí a missão de fazer, né? Então, muito obrigado a todos que acompanharam até agora, e a gente fica à disposição aí lá na agência ou no celular. Então, peraí. Vou te dar o seu aqui. E nós vamos terminar com a nossa salva de palmas de sempre aqui, ó. Aí, ó. Muito bom. Muito bom.